Livro Tudo Bem Não Estar Bem. Autora Sheila Walsh. 3. Mude seu modo de pensar. Eu nunca fui boa em conversa fiada, que é um dos motivos pelos quais não gosto de festas. Nas festas, espera-se que você se misture, e se misturar é um conceito aterrorizante para um escocês. Nós tendemos a ser um pouco reservados. Assim, ter uma conversa educada com um estranho, enquanto se está presa em um canto com um espetinho de frango, é o suficiente para nos encher de urticárias. Durante algum tempo, porém, havia mais do que uma simples reticência cultural. Eu não tinha confiança em quem eu era entre uma multidão de pessoas desconhecidas. Pode soar estranho se você considerar que eu passo um bom tempo no palco na televisão. Mas esses são papéis com os quais fico confortável. Eu sei o que se espera de mim. Quando estou na plataforma, sei que estou fazendo o que Deus me projetou para fazer. Quando estou na televisão, eu amo a intimidade de olhar diretamente para a câmera, lembrando aos que estão assistindo que eles, assim como são amados por Deus. Pode parecer estranho chamar de íntimo um meio de comunicação como a televisão, mas é o que eu sinto. Mas em ocasiões em que me encontrava em um grupo de estranhos ou de pessoas que eu não conhecia muito bem, sentia-me um pouco perdida. Eu tinha esses pensamentos ridiculamente inadequados passando pela minha cabeça. Será que devo subir na mesa de jantar e cantar feita noviça rebelde? Será que eu devo fingir que estou orando? Se eu andar para trás, eles vão achar que eu estou entrando? Provavelmente é por isso que eu sempre me senti à vontade com os cães. Você pode se abaixar até eles, coçar-lhe as orelhas e eles vão ficar felizes. É tudo o que eles esperam e vão abanar o rabo para provar isso. Agora, não me entenda mal. Eu não ficava reclusa. Eu me sentia confortável com amigos íntimos, mas em certas circunstâncias eu tinha dificuldade. Tinha dificuldades por causa do modo como eu me via, como pensava sobre mim mesma. Minha autoimagem e os meus pensamentos negativos impactaram por anos minha maneira de viver. Isso afetava minha escolha dos lugares a que eu ia e dos lugares que eu evitava. Em 2012, fui convidada a falar em uma conferência na Wembley Arena, em Londres. A conferência estava sendo promovida pela Hillsong Church, uma igreja mundial enorme, cuja sede fica em Sydney, na Austrália. Eu estava familiarizada com a incrível música de adoração que eles produziram ao longo dos anos, mas nunca havia conhecido seus pastores sêniores, Brian e Bobby Houston. Minha única conexão com a Hillsong era minha amiga Christine Kane. As outras palestrantes naquele ano na Calor, o nome da conferência da Hillsong para mulheres, eram Christine, Priscilla Shearer e Bobby Houston. Eu havia viajado sozinha de Dallas a Londres, mas, assim que cheguei, Bob e sua equipe me fizeram sentir muito bem-vinda e amada. O Wembley acomoda mais de 12.000 pessoas, o que pode ser uma visão bastante intimidante no palco. Mas aquilo me levou às lágrimas. Eu nunca imaginara ver multidões como aquela na Inglaterra. Antes de ir para a América, eu trabalhei como evangelista com a juventude britânica para Cristo. Naqueles dias, nós lutávamos para conseguir mais do que algumas poucas centenas de pessoas em qualquer evento. Então, ver milhares de mulheres adorando a Deus juntas foi lindo. Eu amei cada minuto da conferência, mas na última noite, minhas inseguranças vieram à tona. Fomos convidadas depois da conferência para uma festa na casa de um casal inglês. Naquela noite, não foram convidadas apenas as palestrantes, mas a equipe de louvor e vários amigos e líderes de Bob que vieram da igreja da Hillsong pela Europa. Quando todos se reuniram nos bastidores, começaram a amontoar-se em carros, conversando animadamente em suas roupas bonitas de festas, eu pedi licença murmurando algo sobre uma dor de cabeça e voltei para o hotel. Lembro-me de estar sentada na cama, sentindo-me solitária e um pouco perdida. Mas a ideia de ser empurrada para um grupo de pessoas que pareciam medir 1,80 e usar tamanho P era demais para mim.
Eu não me sentia na moda o bastante ou inteligente o bastante. Eu já havia vestido tudo o que levara e não tinha roupa bonita de festa. Então votei, pulei fora. Mesmo quando penso nisso agora, sei que ninguém na festa teria se importado com o que eu estivesse usando, ou se eu estaria cansada demais para falar e rolaria no chão com o cachorro, o gato ou o hamster. O problema não era eles, era eu. Era o modo com que eu me via, era o modo como eu pensava sobre mim mesma. Ironicamente, naquele fim de semana eu compartilhara a mensagem sobre ser amado como você é. Eu até havia começado minha primeira mensagem com uma porção da escritura recentemente descoberta por mim. É perfeita para aqueles dias em que o seu cabelo não está obedecendo. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras. Cântico dos Cânticos 4:1, parte B. Eu conseguia falar com os outros sobre serem amados como são e encorajá-los a se mostrar mesmo que estivessem com o cabelo de quem acabou de acordar. Mas eu não conseguia agarrar essa mensagem para mim mesma. Antigos padrões de pensamento são difíceis de mudar. Embora naquela época eu morasse em uma boa casa e tivesse um marido e um filho amoroso, a impressão de ser uma criança pobre com roupas de segunda mão, vivendo em uma moradia do governo, era uma identidade difícil de afastar. As circunstâncias de minha infância criaram um processo de pensamento que me dizia certas coisas sobre mim mesma. Meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 5 anos de idade e eu vivia acreditando, embora não creia que jamais tenha pensado conscientemente nisso, que não valia a pena ficar perto de mim. Ele sofrera uma lesão cerebral antes da morte e a última vez que olhou para mim foi com raiva, o que eu li como ódio. Assim, eu vivia uma vida cuidadosa. Tinha o cuidado de não chegar muito perto de ninguém para que, caso se afastassem, não doesse tanto. Quando entrei no ensino médio, nunca tentei ser amiga das garotas populares, porque eu sabia que elas não me aceitariam. Em vez disso, eu me voluntariava para projetos ou fazia testes para uma ponta no musical da escola. Eu sempre fiquei muito mais confortável tendo algo a fazer, porque tinha pouca confiança em quem eu era. Você imaginaria que, quando me tornei cristã, tudo isso mudou? Mas não. Eu cria que Deus me amava porque Ele é Deus. Pode soar um pouco desrespeitoso, mas eu pensava, bem, esse é o trabalho dele, não é pessoal. Ele ama a todos, isso não mudava o modo como eu me via, ou como acreditava que os outros me vissem. Quando garota, eu encontrava meu valor naquilo que fazia para Deus. Eu me voluntariava para tudo na igreja e ficava até tarde para limpar as coisas depois da reunião de jovens. Quando me tornei cantora, em meus primeiros 10 anos no ministério, eu fui uma artista cristã contemporânea e depois apresentadora de TV e ensinei a Bíblia. Eu acreditei que tivesse valor porque, afinal, Deus estava me usando, logo, Ele deve estar satisfeito comigo. Eu não entendia que Deus queria transformar completamente o modo como eu pensava e, por consequente, como vivia. Não só isso, eu não entendia que a maior história de amor e a mais profundamente pessoal é aquela entre Deus em Cristo e qualquer homem e mulher que venha sem nada e aceite o tudo dele. Eu levaria muitos anos ao longo de uma estrada esburacada para começar a entender isso. A maneira como pensava sobre o meu próprio valor se espelhava em meus relacionamentos com outras mulheres. Eu sentia que elas me aceitavam pelo que eu fazia e pela percepção que tinham de mim. Quando meu filho Christian estava na escola, eu já havia escrito vários livros e estivera na televisão. Então as outras mães sabiam quem eu era. Eu simplesmente não as deixava saber quem eu realmente era. Eu não permitia que o amor de Deus banhasse os meus olhos uma segunda vez. Você se lembra dessa história no Evangelho de Marcos? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tocou o cego pelas mãos e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos,
Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Marcos 8, 22 ao 25. Enquanto ele foi curado da cegueira física, algumas vezes nós precisamos ser curados da cegueira espiritual. Somos convidados a voltar a Cristo uma vez mais para sermos renovados. Ter uma visão clarificada é um presente poderoso, a capacidade de vermos a nós mesmos como Cristo nos vê, não pelos rótulos que usamos ou pelo modo que pensamos sobre nós mesmos. Não é que ele não esteja consciente de tudo que faz você ser você e eu ser eu. Ele conhece todas as nossas pequenas peculiaridades e traços de personalidade, mas a verdade gloriosa do Evangelho é que neste exato momento Jesus está apaixonado por nós. Apesar de sermos um bando de loucos e confusos, ele nos vê lindos. Não sei se você tem dificuldades ou em que área você acha que tem mais dificuldades. Pode não ser a maneira como você se vê, pode ser o modo como você se vê como pai. Você olha para todos os outros pais e para o quão bem os filhos deles se comportam na igreja, e você os vê revirando os olhos quando seus filhos levantam a voz, e não é para cantar. Você se questiona impiedosamente: o que estou fazendo de errado? Por que eles não me ouvem? Por que os filhos da minha irmã estão indo bem na escola e os meus estão sendo terrivelmente reprovados? Nós nos julgamos duramente como pais e às vezes lemos esse julgamento nos olhos dos outros, mesmo quando não tem nada escrito lá. Uma das coisas mais difíceis de suportar é quando um de seus filhos se afasta da fé. Isso é de partir o coração. E os pensamentos que circulam por dentro são torturantes. Você quer saber o que deu errado? Seu filho foi para a mesma igreja, para a mesma escola dominical que o filho de seus amigos que se tornou um jovem piedoso. E o seu filho não quer nada com Jesus. O que aconteceu? O que você deixou passar? Uma de minhas amigas mais queridas está nessa situação agora. Nós choramos juntas pelo telefone enquanto ela divide o que está acontecendo na vida do seu filho. Ela é uma ótima mãe, é amorosa e justa, forte e carinhosa, mas no momento não consegue se ver assim. A dor turvou-lhe a visão. Ela olha para a situação que não é boa e em sua mente isso se traduz como: você não é boa o suficiente. Essa é uma distinção enorme e importante. Uma de minhas principais paixões como mãe, desde o momento em que o meu filho nasceu, foi ajudá-lo a distinguir entre fazer uma coisa ruim e ser uma pessoa ruim. Ele foi uma criança fácil de criar, mas quando tinha 16 anos, ele fez algo tolo e felizmente foi pego. Não era grande coisa, mas não era característico dele. Ele é um perfeccionista e mentalmente se castiga se ficar aquém de seu rígido padrão interno. Naquela noite, ele me viu orando e chorando por ele em meu quarto. Ele veio correndo, com lágrimas vertendo pelo rosto, dizendo que nunca faria nada mal novamente. Eu o peguei em meus braços e lhe assegurei, pois eu tinha certeza de que ele faria. Eu lhe disse naquela noite o que eu gostaria de ter entendido aos 16 ou mesmo aos 36. O que ele fez não foi uma boa coisa, mas isso não faz dele uma pessoa má. Isso o faz humano. Eu lhe disse que Deus o ama tanto nos dias em que ele sente que fez tudo errado, quanto os dias em que acha que fez tudo certo. Eu lhe disse que a vida terá algumas reviravoltas inesperadas e às vezes ele ficará arrasado, mas que nunca duvidasse nem por um momento que Deus está no controle. Eu lhe disse para parar de tentar ser perfeito e apenas viver amando. Ele olhou para mim e disse: Posso te fazer uma pergunta? Claro, falei imaginando que pergunta profunda meu pequeno discurso teria gerado nele. Ele disse: Se você já está bem, posso voltar a assistir televisão? Sim. Talvez você não se questione como mãe.
Essa pode ser a coisa para a qual você sabe que Deus lhe deu o dom. Talvez lute com a forma como você se vê enquanto esposa. Você vê que o marido de sua amiga é afetuoso com ela e que o seu marido é distraído ou desinteressado. E você se pergunta onde está errando. Você se recorda dos primeiros dias em que estavam apaixonados, quando ele amava tudo o que você fazia e ria de todas as coisas engraçadas que você dizia. Como as coisas puderam mudar tanto? Você se olha no espelho e com a visão distorcida você acha que você é o problema. Você tentou conversar com ele, até sugeriu aconselhamentos, mas ele não está interessado. Em sua mente, há algo errado com você, ou talvez tenha sido você quem perdeu o interesse nele. Você imagina como é que vai encontrar o caminho para voltar à maneira como se sentia no dia de seu casamento. Você não consegue acreditar que costumava achar fofo quando ele largava as meias ao lado do cesto de roupas sujas em vez de dentro dele, ou quando ele deixava o próprio prato na pia, sendo que só mais 2 passos ele chegaria a lavar a louça. Agora, tudo o que ele faz a incomoda. Não só isso, a paixão se foi. Quando pensa sobre o seu casamento, você se sente zangada e triste. Você acredita que nunca mais será feliz a menos que consiga pular fora. Eu sou uma grande fã do canal Hallmark no Natal. Amo todos os filmes de neve e todas as histórias de amor, mesmo sabendo exatamente como cada uma delas vai acabar. Eu me pergunto, no entanto, como esses contos românticos afetam as nossas vidas? Uma dieta constante de finais felizes, embora fictícios, pode obscurecer a nossa visão. Não é só a escuridão que muda o que vemos, óculos cor-de-rosas também pode fazê-los. Esses tipos de filmes não mostram o trabalho duro que se vem com o casamento, quando seria muito mais fácil jogar a toalha. Eles não retratam as épocas em que a única coisa que os mantém juntos é o compromisso que fizeram com Deus e com o outro, e não o modo como você se sente quando se olham à mesa de jantar. Mudar a maneira como você pensa pode impactar os relacionamentos mais importantes da vida. Eu passei por 2 anos de luta em meu casamento. Estava decepcionada, ferida e brava. Eu me permiti entrar em um modo de pensar na qual tudo que meu marido fazia estava errado. Também descobri naquela época que era fácil encontrar mulheres que me encorajassem a ir embora. Eu tive de escolher cuidadosamente a quem dar ouvidos. Foi meu compromisso com Deus e com o nosso filho que me fez aguentar o fogo. Hoje eu olho para Barry enquanto ele diz para eu não sair porque está frio e que eu posso deixar que ele leve os cachorros para passear, ou o escuto conversando com o nosso filho ao telefone, e eu o amo mais agora do que no dia do nosso casamento. Eu não acreditava que isso fosse possível, mas é. Mesmo quando escrevo isso, eu penso naquele cujo casamento não sobreviveu e oro para que minhas palavras não as condenem, porque de modo algum é esse o meu coração. Você pode lutar pelo seu casamento e ele acabar fracassando mesmo assim. Você pode ter tido um caso e o seu marido não lhe perdoou, ou talvez você simplesmente quis sair e saiu. A verdade de tirar o fôlego no Evangelho de Jesus Cristo é que nós não somos julgados por nossos fracassos, mas pela obra consumada de Cristo. É claro que isso não significa que vamos viver do jeito que quisermos. Significa simplesmente que, quando caímos, há sempre uma porta aberta de volta para o Pai. Esse é o coração e a paixão deste livro. Tudo bem não estar bem, porque Jesus nos acertou com Deus. Se conseguíssemos começar a compreender isso, revolucionaria radicalmente nossa vida. Deus olha para este grupo louco e confuso de beleza que é o corpo de Cristo e Ele nos ama. Ele nem por um segundo ama mais aquele que lutou pelo casamento do que ama aquele que desistiu. Você não é um marginal, não é um segundo melhor. Se você colocou sua confiança em Cristo, você é um filho de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3:1.
Enquanto reflito sobre alguns dos aspectos em que precisamos transformar o nosso pensamento, fica claro que vivemos em uma cultura que valoriza coisas externas, aparência, riqueza, posição e sucesso. Talvez você não seja casado ou não tenha filhos, mas você, por acaso, luta com o seu valor básico como pessoa? Se você não conseguiu a promoção que esperava ou se não foi convidado a se juntar a um determinado grupo que saía para almoçar, é muito fácil se sentir desvalorizado ou insignificante. E isso pode começar a mudar a forma como você pensa sobre a sua vida. Recebi uma carta anônima algumas semanas atrás de uma mulher que me disse que tem dificuldades para se conectar com qualquer um. Ela vai à igreja, mas se senta nos fundos e escapa durante a música final. Ela não me disse porque se sente tão pouco amável, mas a última frase da sua carta foi: "Acho que se eu desaparecesse esta noite, ninguém notaria que eu fui embora. Esse é um lugar miserável para se estar. Nós fomos feitos para nos conectarmos e desejarmos saber que somos importantes." Eu tenho conversado com muitas mulheres cuja maior luta mental é não acreditar que estejam à altura como cristãs. Uma jovem me disse que tem certeza de que Deus deve estar desapontado com ela porque não ora o suficiente nem tem fé o suficiente. Outra mulher me disse que acredita que Deus não lhe responde às orações porque ele não a ama tanto quanto ama algumas das outras mulheres da sua igreja. Em vez de sentirem-se profundamente amados, muitos sentem-se esmagadoramente condenados. Não acredito que seja assim que Deus quer que vivamos. Tem de haver uma transformação em nosso pensamento. Mude sua mente. Nos 2 primeiros capítulos, abordamos uma conversa honesta e visceral conosco e com Deus, encarando o desapontamento quando as portas estão batidas em nossa cara. Mas nada disso nos impulsionará à frente, a menos que mudemos nossa forma de pensar. Como podemos mudar o que pensamos quando isso está tão profundamente enraizado? Vamos dar uma olhada no início de Romanos 12? O versículo 2 diz: "Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo deixa claro que a única maneira de sermos transformados é ter a nossa mente renovada. Enquanto meditava nesse versículo, por algum tempo eu questionei se no cristianismo contemporâneo nós não damos mais ênfase ao comportamento do que ao pensamento correto naquilo que fazemos, em vez de entender por que o fazemos e de nos comprometer de todo o coração com o processo. Deixe-me explicar o que quero dizer. Uma das coisas que o nosso filho notou no primeiro ano da faculdade foi que alguns dos outros alunos que ele conhecia do ensino médio ou da igreja mudavam o modo como se portavam quando estavam longe de casa. Agora, eu sei que em certas medidas esse é o esperado quando nossos filhos estão fora de casa. Aquilo, entretanto, era mais do que uma simples abertura de asas. Eles viviam como pessoas completamente diferentes. Assim que estavam longe do olhar dos pais sobre os seus modos, eles se comportavam como queriam. Se não há uma transformação interna, quando forças externas são removidas, nós fazemos o que nos dá vontade. Eu orei com muitos pais cristãos que estavam arrasados pelo modo como seus filhos em idade universitária haviam mudado. Eles nunca agiram assim antes de sair de casa. A questão difícil permanece. Por que eles faziam de modo diferente em casa? Antes, eles faziam boas escolhas para se encaixar, evitar disciplina ou porque havia uma mudança no coração e mente. Você pode fazer todas as coisas certas, mas se não souber por que as faz, você as abandonará quando não forem mais esperadas. Não é só com os nossos filhos. É muito mais fácil nós cairmos na mesma armadilha. Em nossa cultura, somos cada vez mais bombardeados com mensagens sobre o que se vestir, o que se pensar, em quem acreditar, qual é a última tendência.
As palavras de Paulo à igreja de Roma falam claramente conosco hoje. Não copiem os comportamentos e os costumes deste mundo. Copiar comportamentos e costumes é a coisa mais natural do mundo, ou Paulo não teria começado falando isso. Todos nós queremos pertencer e nos encaixar. Quando entregamos a vida a Jesus Cristo, fica claro que alguns comportamentos e costumes não estão mais de acordo com a palavra de Deus. Assim, podemos parar de fazer certas coisas, mas, a menos que sejamos transformados, a menos que nossa mente seja renovada, pouca coisa de fato mudou internamente. Alguns de nós simplesmente substituem a lista do mundo por uma mais aceitável. Trocamos embriaguez por glutonaria ou palavrão por fofoca, até entendermos que vivemos nessa terra, mas pertencemos a outro reino. Nós nos retocaremos um pouco e ficaremos tentando saber por que é que ainda não sentimos tão derrotados. Entregar a vida a Cristo não é como se associar a um clube. É um chamado a um novo modo radical de pensar e viver o tempo todo, não apenas nas manhãs de domingo e quando estamos na igreja. A palavra que Paulo usa no original para ordenar essa transformação aparece no Evangelho de Mateus e no de Marcos, relatando o mesmo episódio, no qual ocorreu uma transformação dramática. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, 1, 2. Essa palavra, traduzida aqui para transfigurado, é o termo grego para metamorfo. É dessa raiz que vem nossa palavra metamorfose. Quando uma bela borboleta surge de um casulo, a mudança é total. Naquele dia, enquanto os discípulos assistiam, o rosto de Jesus Cristo brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Não consigo imaginar como deve ter sido ver isso. Mas você sabia que um dia você e eu ficaremos assim? Cristo disse a seus discípulos que, quando ele finalmente derrotasse Satanás e estabelecesse um novo reino em uma nova terra, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Mateus 13:43. Está chegando o dia em que a nossa transformação será completa. Nós seremos mudados externa e interiormente. Mas agora, enquanto seguidores de Cristo nessa terra, nós somos chamados a sermos transformados internamente, o que impactará nosso comportamento externo. Somente uma transformação interna mudará de fato o comportamento externo. Toda batalha começa em nossa mente, não em nosso comportamento. Podemos nos comportar de uma determinada maneira e permanecer inalterados. Se quisermos mudar a forma como agimos, temos de mudar a forma como pensamos. Você pode estar tentado a perguntar: por que você chamou este livro de Tudo Bem Não Estar Bem, se agora está me dizendo que preciso mudar? Boa pergunta. A resposta é simples. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de liberdade. Cristo quer que você seja livre, livre de pensamentos condenatórios, livre de comportamentos compulsivos, livre para você ser quem você realmente é, livre para viver sua louca e linda vida. Quando escreveu à Igreja da Galáxia, Paulo disse: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos da lei novamente. Gálatas 5:1. Paulo queria ter certeza de que os crentes da galáxia não voltassem a cair na condenação sob a lei. Alguém havia lhe dito que eles tinham de ser circuncidados para estarem acertados com Deus. Paulo relembra-lhes que há apenas um modo de estar acertado com Deus, e é pela fé em Cristo e em seu sacrifício na cruz, de uma vez por todas, por aqueles que nele confiam. Você talvez tenha sido tocado por esse tipo de mensagem de maneira mais contemporânea. Algumas igrejas dão grandes ênfase a esse estilo particular de vestimenta ou música.
Alguns crentes bebem vinho e outros não. Algumas igrejas convidam mulheres ao púlpito e outras não. Parte disso é costume e parte é uma compreensão particular de uma certa passagem da Escritura. Tudo bem, mas se alguém disser que você não é salvo a menos que siga essas regras, corra o mais rápido que puder, porque esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como viver na liberdade pela qual Cristo pagou? Nós nos inclinamos para essa sabedoria em Romanos 12. Buscamos a renovação pela transformação da mente. Você pode ficar tentado a perguntar: o que há de errado com a minha mente? Você é inteligente, bem instruído e um expert de informática, com informações infindáveis ao alcance dos dedos. Bastante diferente do público ao qual Paulo escreveu. O problema não é a falta de informação, é uma falta de renovação. Nós vivemos em um mundo caído, o que significa que nossa mente também é caída. Fomos feitos para adorar, mas a menos que a nossa mente tenha sido renovada, não adoramos a Deus, adoramos o que nós queremos. A questão permanece: como renovar a nossa mente? A palavra grega para renovação em Romanos 12, 2 aparece somente uma outra vez no Novo Testamento, e me dá muita esperança o fato de esse processo não ser algo que você e eu possamos fazer sozinhos. Nós não conseguimos, precisamos do Espírito Santo. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 4, 5. Renovar nossa mente é um belo trabalho conjunto entre o nosso compromisso e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e o poder transformador do Espírito Santo operando em nós. O que quero dizer com isso? Qual é a nossa parte? Alguém me perguntou um dia qual é a coisa com a qual eu estou mais comprometida. Eu tive algumas respostas: Cristo, minha família, ajudar outras mulheres a encontrar liberdade, trabalhar para ajudar vítimas do tráfico sexual e os meus cachorros. Ele disse então: olhe em que você gasta a maior parte do seu tempo e isso lhe dirá o que importa para você. Eu pensei sobre isso por algum tempo. Algumas fases da vida exigem mais do que outras. Se você tem filhos pequenos, pouco do seu tempo é realmente seu. Mas se você é como eu, você encontra tempo para o que acha que precisa a fim de relaxar. Talvez você ame enterrar a cara em um bom livro com a porta do banheiro trancada. Ou, se você for leal a um determinado programa de televisão, vai arranjar tempo para isso. Eu tive de me perguntar: será que o que eu estou fazendo com o meu tempo livre me renova ou estou simplesmente me desligando? Agora, não me entenda mal. Eu acho que às vezes nos desligar é exatamente aquilo que precisamos, mas isso não trabalha para renovar nossa mente. É aí que as escolhas que fazemos determinam se estamos trabalhando com o Espírito Santo ou não. Assim como temos um Salvador que nos ama, temos um inimigo que nos odeia. Ele fará tudo o que puder para distrair e condenar. Quando comecei a perceber o quanto de minha vida ainda era influenciada por padrões destrutivos de pensamentos, eu fiz algumas mudanças. Não foram saltos monumentais, foram passos simples, um dia de cada vez. Eu vi que tinha um problema interno, meus pensamentos, e um problema externo, as coisas que eu permitia me impactarem. Fiz de meus problemas internos e externos um assunto de oração intencional. Encaremos, não importa o quanto tentamos mudar, é difícil. Assim, 1. Comecei diariamente a pedir o Espírito Santo para mudar o meu coração. Pedi-lhe que aquebrantasse meu coração e me ensinasse a verdadeira humildade. 2. Comecei a trabalhar com ele. Eu eliminei os programas que assistia e as revistas que eu lia que alimentavam um modo errado de pensar. Passei tempo com amigos que me traziam para mais perto de Cristo. Eu orei, orei e orei.
Conversei com Deus sobre tudo, li bons livros de homens e mulheres piedosos e, mais do que isso, fiz da Bíblia minha melhor amiga. Eu descobri que, quando comecei a trabalhar com o Espírito Santo, em vez de pensar eu tenho de fazer isso se quiser ser mais parecida com Jesus, eu me vi querendo fazer as coisas que me aproximavam dele e que traziam glória ao Pai. É isso que você começa a ver se sua mente está sendo renovada. Quando as coisas que você achava que devia fazer se tornam as coisas que você ama fazer. Então, onde você começa a dar o próximo passo? Comece onde você está. Não pense, eu tenho que ler a Bíblia inteira nos próximos 6 meses. Comece com oração. Peça ao Espírito Santo que suavize seu coração e abra os seus olhos. Encontre uma tradução da Bíblia que você consiga entender. Algumas versões são melhores para leitura devocional e outras são melhores para estudo. Fale com Deus. Ele ama tanto você. Não pense que você precisa usar palavras bonitas. Ele é seu paizinho. Apenas fale. Depois, se dê um grande abraço. Nós não somos perfeitos, mas somos redimidos. Então, pegue leve. A verdade é que eu sou meio esquisita e um pouco excêntrica. E demorei algum tempo para ver que A, sim, eu sou assim, e B, tudo bem. Um passo de cada vez. Escolha deixar seu passado para trás. 1. Preste atenção em como você gasta a maior parte do seu tempo. Depois de um dia cheio, quando você finalmente desaba em sua cadeira favorita, o que acontece? Você liga a TV e deixa que suas mensagens o inundem? Não me entenda mal, tenho os meus programas favoritos assim como você. Mas eu também observo meu tempo todos os dias para prestar atenção no que eu estou pensando. Você é uma obra em processo e merece investir tempo em quem você está se tornando. Tire um tempo para ouvir as fitas que tocam em sua cabeça. Anote essas falas, mesmo que sejam muito negativas. Não se trata de passar em um teste. Trata de ser honesto consigo mesmo sobre onde você está e então dar um passo à frente. 2. Capture seus pensamentos. Esteja atento aos familiares pensamentos negativos que invadem a sua mente e agarre-os o mais rápido que puder. Paulo escreve o seguinte para a igreja em Corinto: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Leve cada pensamento cativo. Agarre todas as coisas negativas nas quais já acreditou sobre si mesma e as substitua pela verdade. Esse passo não será fácil, vai dar trabalho. Você pode até acreditar em mentiras sobre si mesmo durante anos, mas Cristo quer que você seja livre. Aqui estão algumas das verdades das quais relembro a mim mesma quando me pego em um padrão de pensamento negativo. Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu tenho futuro, Deus é por mim. Encontre as verdades que falam mais alto para você e comece a mudar o seu modo de pensar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7.